Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva trazendo as informações do Mengão sobre o vai e vem no Flamengo. Aconteceu, pode chegar uma proposta do Zenit para o Flamengo para vender o Pedro. O Zenit estaria disposto a pagar mais de 25 milhões de euros pelo Pedro. Será que o Pedro será vendido pelo Flamengo? Será que é o momento do Flamengo liberar o Pedro? Ou o que você acha? Ou é melhor segurar nesse momento? Vamos analisar o que a imprensa falou sobre isso. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. O Sport Center, para trazer informações do Flamengo. O Cícero falava que já está definido, pelo menos, não é, Pedro, a data do sorteio da final da Copa do Brasil. E não sei se a gente já tem definido aí o futuro do Pedro e também onde o Flamengo vai jogar no período do Maracanã. O futuro do Pedro, centroavante, né? Porque é o Pedro. Não, esse aqui é o futuro. bom. Aqui. Você me dá um susto aqui. Tá bom, tá bom. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, o Prates, também para a Natália, um beijo aí, um abraço também para todos que assistem a gente nesse Sport Center. Olha, futuro do Pedro do Flamengo é sempre bem definido, né? A gente nunca sabe, desde que aconteceu principalmente aquele episódio lá da agressão, vem tudo bastante indefinido. Um pouco antes também teve a questão de o Al Hilal lá do Jorge Jesus, antes da chegada até do Jorge Jesus, procurando o Pedro, enfim, o Pedro recusando uma oferta de 6 vezes o salário. E é um jogador, enfim, bem cotado no mercado, porque participou da última Copa do Mundo, teve convocações recentes até pela seleção brasileira, não vem sendo muito utilizado. E aí surgiu agora, enfim, essa possibilidade do Zenit, até os companheiros do GE deram essa informação, um interesse sim do Zenit no Pedro. Acenaram uma proposta talvez inicial de 25 milhões de euros, mas conversa primeiro com o Pedro para saber da possibilidade, o Pedro e o seu staff, e aí depois chegaria no Flamengo, mas seria uma oferta inicial de 25 milhões de euros. O Flamengo não se mostra propenso a vender o Pedro, não, nesse momento, considera ele um ativo importante, também um jogador muito importante, esportivamente falando também para a sequência da temporada, mas a questão é que o Pedro não sabe muito bem como é que vai ser a sequência dele no Flamengo, né? Ele teve até aquela conversa com o Sampaoli há algum tempo e é uma questão que fica em dúvida na cabeça do Pedro. Na conversa, o Sampaoli disse que ele é fundamental para a sequência da temporada, um jogador muito importante. Só que ele vem entrando apenas assim, nas metades finais dos jogos do Flamengo. Ele vem sendo pouco utilizado, a minutagem dele está baixa. Um jogador que foi o que foi no ano passado, artilheiro da América, enfim, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Então isso causa estranheza. Em princípio, o Flamengo não tem muito interesse de vender o jogador, mas tudo depende, claro, de até onde os números podem chegar. 25 milhões de euros parece difícil, muita gente internamente no Flamengo não acredita que são números que possam seduzir o Pedro. Em relação a onde o Flamengo pode jogar, teve essa consulta nada oficial assim, ao Corinthians na Neoquímica Arena, e aí a Lili até trouxe a informação que o Corinthians não liberaria. Então o Flamengo buscou outras alternativas, a gente falava ontem, tinha Mané Garrincha, a Volta Redonda, e Cariacica também, que é no Espírito Santo, onde o Flamengo já fez até recentemente alguns jogos, esse ano fez contra o Madureira, então é o local mais provável nesse momento, já que no Mané Garrincha, 3 dias antes do jogo, em 13 de setembro, vai ter um show lá, o gramado não vai estar nas mais belas condições. Então é o Flamengo com esse velho dilema do gramado, Bruno. É uma das questões que a gente estava avaliando também, nessa questão de onde o Flamengo jogaria. Você tem uma pergunta para o Pedro, Natália? Tenho uma pergunta sobre o Pedro. Se tem alguma informação de que ele não está treinando bem, porque de fato ele está sendo muito pouco aproveitado e a gente sabe da qualidade desse jogador. Tudo bem, Natália? Não tem informação que o Pedro esteja treinando mal, não. Passa mais por uma opção do Sampaoli em utilizá-lo menos. E esse discurso, essa prática, na verdade, do Sampaoli, vai contra o discurso dele internamente, até na conversa mesmo, como eu disse, com o Pedro. Você é um jogador muito importante, não foi só importante, falou que era fundamental para a sequência da temporada do Flamengo. Se você está no lugar do Pedro, você fala para mim que eu sou fundamental,
porque eu tenho jogado tão pouco? Então essa interrogação fica na cabeça do Pedro, e aí quando vem ofertas de fora, de repente retornar para a Europa, por mais que a Rússia esteja num momento político delicado, questão de guerra e tudo mais, até fora da Champions, mas, enfim, talvez mais minutagem para ele, jogar mais, voltar a jogar num cenário diferente aí, porque aqui no Flamengo, ao que consta, tá complicado mesmo para o Pedro, né? Obrigado, viu, Pedro Henrique Torre, pelas informações, né? E essa avaliação, ela está diretamente ligada também ao valor, né? Sim. Você vai vender o seu jogador fundamental por 25 milhões de euros? Acho que o Flamengo não precisaria. Você vai vender um reserva que entra pouco no time por 25 milhões? Aí é outra história. É isso. Para mim, você tocou no ponto que é fundamental em relação a essa possível negociação. O Flamengo tem de trabalhar em relação à perspectiva. O Flamengo já viu o Pedro muito bem, tem visto um Pedro apagado no ano. O Flamengo vê a possibilidade do Pedro retomar o que ele já apresentou ou vai pensar no momento? Pelo momento, a proposta é interessante. Pro Flamengo. Pro Flamengo é uma proposta interessante. O momento do Pedro não é bom. Ele entrou até mais vezes, jogou mais tempo, mas não conseguiu ser o Pedro que já foi, principalmente com o Dorival Júnior, né? Se a gente parar para pensar no que foi o ano passado. E aí o Flamengo vai ter de observar em relação ao comportamento do jogador, em relação ao que pensa o atual treinador do Flamengo. O jogador tem contrato, que é um contrato longo, já teve uma oferta até melhor, ou ofertas maiores, melhores do que essa. E o Flamengo não vendeu porque via ali uma perspectiva de utilizar o Pedro, e utilizar bem como utilizou. Então acho que é muito do que o Flamengo observa do jogador hoje e que o Flamengo observa em relação à perspectiva do que ele possa apresentar. Ele é um jogador de reagir em situações assim, ele é um jogador que geralmente talvez se acomode ou fica abalado mais, mesmo. mais abalado em relação ao que ele viveu também no Flamengo. Isso. Foi algo muito anormal. Então, acho que tem que se pesar muito essa situação. Agora, pro Pedro e pro Zenit, Bruno, em relação à seleção brasileira, em relação à perspectiva... não é legal? Não sei em relação à carreira do Pedro. Ele pensa para a carreira dele. Sim. Ele ir para o Zenit, para a carreira dele. Para a carreira dele. Né? Agora, o Flamengo tem que pesar muito bem o que é o dia a dia do jogador. Se observar que o jogador não tem um perfil de mostrar reação, acho que a proposta é boa. Essa questão, né, que envolve o Pedro não é um simples jogador se joga muito ou não, mas tudo que... como ele reagiu, né? Como ele está se sentindo ali, na relação com os companheiros, na relação com a direção. Tem muitos pontos ainda a serem respondidos. Né? Eu não tenho certeza, mas para mim ele ainda é o artilheiro da temporada do Flamengo, se eu não me engano. Mesmo tendo pouca minutagem. Me parece que o São Paulo ele usa pouco o recurso que tem, usa mal o recurso que tem. Porque as conversas não batem. Se ele é fundamental, por que ele não joga? Se ele não joga é porque ele está treinando mal. Por isso que eu perguntei pro nosso repórter, o Pedro, porque não faz sentido. O Flamengo tinha 3 competições, não foi utilizado contra o Olímpia porque estava suspenso, na volta também não é utilizado e o Flamengo precisando de gol. Então tem muita coisa em volta disso e, sinceramente, se eu sou o Pedro, eu faço a barra para ir embora, porque eu preciso jogar. Você preferiria uma negociação? Ele quer jogar e com o São Paulo não há tendência de que ele vai jogar. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou nesse entrave aí, né? Vamos ver o que vai acontecer na final da Copa do Brasil, onde que o Flamengo vai jogar. E também sobre o mercado da bola do Mengão. Pedro pode estar de saída do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se o Zenit vai aumentar a proposta. Lembrando que o Zenit fez jogo duro com o Flamengo na negociação com o Endo e com o Claudinho, né? Vamos ver o que o Flamengo vai fazer relacionado ao Pedro. Tá certo, nação? É isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão.